A gente agora vai falar da Ferrari com as desclassificações, né? E engraçado que todo mundo, quando bateu o olho, o Molina já faz uma cara aqui, quando bateu o olho nas duas desclassificações da Ferrari, todo mundo imaginou que seria o mesmo motivo. Diferentes. Isso é impressionante, né? E aí Impressionante. a gente observa que, primeiro, é o peso, esse quilinho que todo mundo, né, já não é... Teve um caso recente também de 1 quilo, né, que foi o caso de Spa do Russell. George Russell. Acho que era 1,5 kg naquela Por ocasião. problema de desgaste excessivo de pneu também. E não conseguiu fazer aquela varredura com os pneus ali depois do Você sabe quando foi criada a regra de peso nos carros? Às vezes tinha peso máximo, às vezes tinha peso mínimo. Foi a primeira regra que escreveram no automobilismo mundial. Na década de 1910. Entendeu? Tinha um negócio lá que era voiturette, voiture légère. Era baseado em peso. Você podia fazer o que quisesse no carro, com 3 rodas, motor com compressor mecânico, seja lá que diabo fosse. Mas tinha a regra do peso. Os caras não conseguem acertar isso ainda. É no limite, né, Molina? Mas não sabe quanto de borracha um pneu gasta? Não tem a perda de massa por volta num determinado pneu? É lógico que eles têm. Cara, a Ferrari é o céu dos comissários técnicos. Se eles ganharem meta, sabe, bônus por desclassificação, cara, eles são os melhores amigos. Agora vamos falar sério, né? Então, só terminando, então, caso o Leclerc por peso e o Hamilton por a questão da prancha ali menor em... Desgaste da prancha do assoalho. Do assoalho, né? Em meio centímetro, no caso, né? Uma deu 8,5 aqui, no centro 8,6, na direita 8,6. Então ainda teve um desgaste diferencial. Tá? E aí me leva a suspeitar de uma coisa. Vocês lembram que na Austrália o Hülkenberg tocou com a traseira direita do Bortoleto e quando ele virou ao contrário e freou, a suspensão quebrou de vez? Então ela já tinha um dano. Será que quando o Leclerc deu na traseira direita do Hamilton, ela não deu uma trincada e abaixou o carro? Porque não é possível os dois carros estarem com alturas diferentes. Mesmo o outro que desgastou o pneu até o osso, não desgastou o plank, né, a prancha, Sim, mais do que o necessário. Como é que vai desgastar do Hamilton? Então, assim, pode ser que sim. Aí eu estou passando o pano na cabeça da Ferrari. Estou pressupondo que pode haver uma razão muito lógica para que essa prancha... E fora do controle. Fora do controle. Agora, do pneu, desculpa. Cara. E o Gasly, pelo amor, a mesma coisa. Eles tiveram um exemplo claro no ano passado. Foram lá e cometeram o mesmo erro. Ah, não, mas a asa do Leclerc estava quebrada. Não, os caras trocaram a asa e a diferença foi 0,2. Ou eles não sabem que tem que tirar 2 kg de combustível do tanque de todo mundo no final da prova? Óbvio que sabem. Então é incompetência pura. Tanto da Alpine quanto da Ferrari. Não tem o que falar. E a Ferrari saindo de uma vitória na sprint para uma desclassificação dupla, Pelo amor de Deus. segue inconsistente no âmbito de resultado e de operação, me parece. Fora os rádios do Hamilton já um pouco irritado com a equipe. Então, teve uma mudança de acerto no carro da Sprint Race para o principal complexo quali, né? clássico quali e corrida, que você não pode mexer entre os dois. Porque o desgaste de pneus de todo mundo foi excessivo, principalmente o dianteiro. A Ferrari deve ter percebido que ia estar em maus lençóis. E outra, como é que um carro sem end plate dianteiro esquerdo, com o carro desequilibrado, perdendo 40 pontos de pressão aerodinâmica, anda mais rápido que o outro? E o outro, quem que estava dentro? Hamilton. Um inocentezinho que não sabe guiar, né? Quer dizer, alguma coisa tinha errado. Então, assim, a Ferrari se perdeu do sábado para o domingo. Ou da sexta para o sábado. Ou do sábado de manhã para o sábado à tarde. Se perdeu completamente. Tanto é que cometeu erros. Então, Vassero, teu trabalho ainda não está 100%. Azeitado. Precisa baixar a pancada em todo mundo. perto do que era na era Mattia Binotto, dá água pro vinho, mas ainda está um pouco longe. É curioso, isso, tecnicamente, em tese, o Binotto é um cara até mais Não, realizado do que o Frederico Mas Vasseur. espera, tecnicamente. Mas em termos de gestão, Não tem nem putz, comparação. o Vasseur é um... Dá voltas. Exatamente. Agora, será que tá melhor depois desse domingo? Eu acho que eles engataram uma ré e desceram a reta de pé embaixo de ré, porque, pelo amor de Deus, um erro muito... A última vez que eu lembro de 2 carros da Ferrari serem desclassificados por coisa técnica foi em 82. Vocês lembram disso? Eu não era nascido. Aliás, eu era, mas
Não, e foi de propósito, porque a Ferrari batendo de frente com a FISA, na época, tinha limite de comprimento, de corda, de largura do aerofólio traseiro, mas não estava escrito quantos tinha. Eles apareceram cada carro com 2 aerofólios traseiros. Óbvio que eles iam ser desclassificados. Mas, cara, não é inaceitável. O Vasser tem que baixar. Ele estava, inclusive, levantando a bola. Vocês não viram a mensagem do Lewis que sugeriu a troca durante a corrida. Beleza, isso passou a ser pequeno. Ele realmente sugeriu, porque ele é um cara inteligente. Agora, chegar no final da prova, os 2 carros desclassificados, vamos dizer que um seja desclassificado por uma razão certa e a outra por uma razão Ferrari duvidosa. Mas são 2 carros desclassificados, não justifica. E como fica Hamilton, Ferrari, daqui pra frente? A começar pelo GP do Japão, porque o saldo é negativo por enquanto. Não tô nem falando do Hamilton, tô falando da equipe, né? Como um todo. Que tem a vitória do sábado, mas... Não, então, o saldo do Hamilton é positivíssimo. De uma semana para outra, ele sentou com o Ricardo Adame e aprenderam pelo menos o que é K1, né? Pelo menos isso. Não, tô brincando. Eles estabeleceram um dialeto ali. Agora eles estão conversando, eles não brigam mais. Então foi uma evolução muito rápida. Eu lembro que o Hamilton com o Bonington, com o Bono, demorou um meio ano para conversar. Agora não. Normal, né? Exato, não, mas agora no segundo final de semana já estão conversando bem. E o Hamilton já pegou a mão do carro. Apanha um pouquinho, na telemetria ainda tem um desequilíbrio de carro. Deram mais anti-dive para ele e tal, que é o que ele precisa para frear lá no pelo amor de Deus. Então o saldo do Hamilton é positivíssimo. Do Leclerc e Ferrari, não. No geral, né? No geral. Ferrari, no geral. Mas o carro você acha que vai acertar para permitir uma disputa por título ou é sonhar demais? Não, o carro é bom. O carro é bom, mas a equipe tá batendo cabeça. Bom, o George Russell tá lá. 2 pódios seguidos. Não é? Vice-líder. O Verstappen marcando ponto com o carro, com consistência, e a Ferrari batendo cabeça. Quer dizer, eles têm o mesmo número de pontos da Sauber e da Williams, é isso mesmo? Acho que o Leclerc foi 8º e o Hamilton 10º. Eles marcaram e tem os 8 pontos da sprint com o Hamilton. Não fosse a sprint, Sim. eles teriam o mesmo número de pontos da Williams e da Sauber. Olha que inferno. O Leclerc foi 4º na sprint, né? Ou 5º, não me lembro agora. Algo assim. 4º ou 5º. 4º ou 5º. Não me lembro. Agora, quem agradece, né, essa bateção de cabeça é a McLaren, né? Por conta até daquilo que se imaginava antes do campeonato, que seria uma briga ali McLaren versus Ferrari. A Ferrari larga bem atrás e a McLaren, mais uma vez, dobradinha, dando tchauzinho, né, e com os pilotos que agora está 1-1, pelo menos em número de GPs, né? Na questão ali Piastri versus A sprint foi Norris. boa pro Piastri, inclusive. Também. Né? Norris ajudou. foi só 8º.